300 toneladas. 6 milhões de peças. 11 meses de trabalho. E no final, voa. Mas antes que esse Boeing 787 decole de Seattle rumo a Tóquio, antes que esse Airbus A350 cruze o Atlântico, antes que você se sente naquele assento junto à janela, alguém o construiu, peça por peça, parafuso por parafuso, sistema por sistema. E o processo é mais brutal, mais complexo, mais fascinante do que você imagina. Bem-vindos ao Aerocielo. E nos próximos 30 minutos, vou mostrar exatamente como se constrói um avião comercial do zero. Não vamos falar de teoria. Não vamos ver animações genéricas. Vamos entrar nas fábricas reais. Em Everett, Washington. Em Toulouse, França. E vou mostrar cada passo, cada desafio, cada decisão crítica. Porque construir um avião não é fabricar um carro grande. É criar uma máquina que deve funcionar perfeitamente a 11 mil metros de altitude, a menos 50 graus, a 900 km por hora, com 300 vidas a bordo. E não pode falhar. Nunca. Tudo começa 5 anos antes do primeiro voo, com uma folha em branco. E uma pergunta impossível. Como fazer uma máquina de 300 toneladas voar? Não é só engenharia. É matemática extrema, física pura e milhares de compromissos. Quer um avião maior? Precisa de motores mais potentes. Mas motores mais potentes pesam mais. Mais peso requer asas maiores. Asas maiores criam mais resistência. Mais resistência significa mais combustível. Mais combustível significa mais peso. E voltamos ao início. É um círculo vicioso. E os engenheiros devem encontrar o equilíbrio perfeito. Então, o primeiro passo não é construir. É calcular, simular, otimizar. Equipes de 100 engenheiros trabalhando em uma única peça. A asa. Durante meses. Usando supercomputadores que processam milhões de equações. Simulam vento, turbulência, gelo, calor extremo, frio extremo, pressão, fadiga do material e milhares de cenários de falha. Porque não basta funcionar em condições normais. Deve funcionar quando tudo dá errado. E quando finalmente tem um design que passa todas as simulações, começa a fase mais cara, mais arriscada, mais crítica. Construir o protótipo. Mas antes de construir o avião real, constroem um falso. Um que nunca voará. Chama-se fuselagem de teste estático. E seu único propósito é quebrar. Submetem-na à pressão extrema. Dobram-na, torcem-na, comprimem-na. Simulam 30 anos de voos em 3 meses. E levam-na até explodir. Literalmente. Porque precisam saber exatamente onde falhará. Quanta pressão pode suportar. Quantos ciclos de pressurização antes que apareçam rachaduras. E só quando essa fuselagem de teste supera todas as expectativas, quando suporta 150% mais do que o exigido, só então autorizam a construção do avião real. Se você chegou até aqui, deixe um like, porque o que vem agora é o processo de fabricação mais complexo que você verá em sua vida. E você precisa estar inscrito no Aerocielo para entender como 6 milhões de peças se convertem em uma máquina voadora. A fábrica da Boeing em Everett, Washington. O prédio mais grande do mundo por volume. 78 campos de futebol sob um único teto. E aqui é onde começa a mágica. Ou melhor, a loucura organizada. As asas são fabricadas em um prédio separado, não na fábrica principal. Por quê? Porque são tão grandes que não cabem pelas portas. Cada asa de um Boeing 777 mede quase 33 metros e pesa 11 toneladas. Vazia, sem combustível, sem sistemas. E não são blocos sólidos de metal. São estruturas ocas, com longarinas internas, nervuras, milhares de perfurações para reduzir peso e tanques de combustível integrados. Como se fabrica algo assim? Primeiro, cortam painéis de liga de alumínio. Mas não qualquer alumínio. É alumínio reforçado com lítio, mais leve, mais resistente, mais caro. Estes painéis são colocados em prensas hidráulicas gigantes. Máquinas que exercem milhares de toneladas de pressão. E lhes dão forma, curva perfeita, sem fissuras, sem imperfeições. Depois, robôs soldadores unem os painéis. Soldagem por fricção, não calor. Fricção. As peças se esfregam em alta velocidade até que o metal derreta e se funda. Por quê? Porque soldagem tradicional cria pontos fracos. Soldagem por fricção é 50% mais forte. E cada solda é inspecionada. Por raios X. Por ultrassom. Por inspetores humanos. Porque uma única rachadura pode provocar falha catastrófica a 10 mil metros de altitude.
E quando as asas estão completas, as transportam em caminhões especiais, por estradas fechadas, a 20 km por hora, escoltadas por polícia. Porque se uma asa se danifica no transporte, você perde 11 toneladas de alumínio e milhões de dólares. Enquanto as asas são fabricadas, a fuselagem toma forma, mas não em um só lugar, em 5 lugares diferentes, ao redor do mundo. A seção dianteira, onde vai o cockpit, é fabricada no Kansas. A seção central, onde vão as asas, é fabricada na Itália. A seção traseira é fabricada na Carolina do Sul. E todas essas seções viajam de avião, em um avião especial, o Dreamlifter, um Boeing 747 modificado com a carga útil mais grande do mundo. Por que fabricar o avião em múltiplos países? Política, economia e divisão de risco. Quando você vende um avião de 300 milhões de dólares a uma companhia aérea europeia, essa companhia quer que parte do avião seja fabricada na Europa. Gera emprego, gera economia local e facilita a venda. Então, a Boeing fabrica peças na Itália, França, Japão, Coreia e as monta nos Estados Unidos. É um quebra-cabeça global e tem que encaixar perfeitamente. Agora deixe um comentário. Você sabia que os aviões são fabricados em múltiplos países? Pensava que tudo era feito em um só lugar? Me conte. E se você quer apoiar o canal, torne-se membro. Conteúdo exclusivo está te esperando. As seções da fuselagem chegam a Everett e começa a montagem, mas não as juntam no chão. As suspendem, com guindastes gigantes, porque a fuselagem deve estar perfeitamente nivelada. Qualquer desalinhamento, mesmo que seja 1 milímetro, e as portas não fecharão, as janelas não encaixarão, os sistemas não conectarão. Então, usam laser de precisão, mapeiam cada seção, ajustam posição, e só quando tudo está perfeito, unem as seções. Como as unem? Com milhares de rebites, e parafusos, e adesivos estruturais. Cada rebite é instalado manualmente, por operários especializados, que treinaram durante meses, porque um rebite mal instalado pode se soltar, vibrar e eventualmente falhar. E quando a fuselagem está completa, passa por inspeção de hermeticidade. Pressurizam-na como se estivesse a 11.000 metros e buscam vazamentos. Qualquer vazamento, por mínimo que seja, é reparado imediatamente, porque em altitude, um vazamento pequeno se converte em descompressão rápida. E isso é mortal. Com a fuselagem completa, instalam as asas. E isso é espetacular. As asas chegam suspensas em guindastes, posicionam-se a 1 milímetro e conectam-se à fuselagem com parafusos gigantes. Cada parafuso tem 30 centímetros de diâmetro e suporta toneladas de força. Mas não basta a parafusar. Devem conectar sistemas. Combustível. As linhas de combustível da fuselagem se conectam aos tanques nas asas. 1000 conexões. Cada uma selada, cada uma testada. Hidráulica. Os sistemas hidráulicos que controlam ailerons, flaps, spoilers. Centenas de linhas. Cada uma com pressão específica. Elétrica. Milhares de cabos. Para sensores, para atuadores, para sistemas de controle. E tudo deve se conectar perfeitamente. Porque se uma conexão falha, o avião pode perder controle de uma superfície. E isso é catastrófico. E agora vem a parte mais crítica. Os motores. Um motor de avião não é um motor. É uma obra-prima de engenharia. 30.000 peças, girando a 10.000 rotações por minuto, gerando 60.000 libras de empuxo, a 1.000 graus centígrados. E devem funcionar perfeitamente durante 30 anos. Como se instala algo assim? Primeiro, o motor chega em um container especial, climatizado, protegido, porque um motor custa 30 milhões de dólares, cada um. Eleva-se com guindastes especiais, alinha-se com as montagens na asa e aparafusa-se. Mas não diretamente à asa. Há uma montagem projetada para quebrar. Sim, projetada para falhar. Por quê? Porque se o motor pega fogo, se explode, se desprende uma peça, essa montagem deve se soltar e deixar cair o motor antes que destrua a asa. É contraintuitivo, mas é genial. Sacrificam o motor para salvar o avião. E depois de instalar o motor, testam-no, em terra, conectado a sistemas de diagnóstico, monitorando cada parâmetro, temperatura, pressão, vibrações, consumo de combustível. E só quando tudo está perfeito, passam para o próximo motor. Com motores instalados, começa a fase mais longa, mais tediosa, mais crucial. Instalação de sistemas internos. E aqui é onde a maioria das pessoas não entende a complexidade. Um avião moderno tem 600 quilômetros de cabos,
600 quilômetros. Se você os colocasse em linha reta, iriam de Madrid a Paris. E cada cabo tem um propósito, um destino, uma conexão específica. Como gerenciam isso? Com diagramas? Milhares de páginas. Mapas detalhados de cada cabo, cada conexão, cada componente. E equipes de técnicos, com tablets digitais, instalam cabo por cabo, seguem o diagrama, conectam, testam e marcam como completo. Mas não são só cabos. Também sistemas hidráulicos, 3 sistemas independentes, cada um capaz de controlar o avião. Redundância tripla. Sistemas pneumáticos para pressurização, para partida de motores, para degelo, sistemas de combustível, bombas, válvulas, sensores, para gerenciar até 170 toneladas de querosene, sistemas de controle de voo, computadores que processam dados de sensores e movem superfícies de controle, milhares de vezes por segundo. E tudo deve ser instalado, testado, certificado. Este processo leva meses. E qualquer erro pode atrasar a entrega, custar milhões. Ou pior, comprometer segurança. E agora, algo que mudará como você vê os aviões. Depois de instalar todos os sistemas, enchem o avião com água. Toneladas de água. Nos tanques de combustível. Por quê? Para simular peso, para testar balanço, para verificar que o avião esteja perfeitamente equilibrado. E ajustam, movem componentes, realocam equipamentos, até que o centro de gravidade esteja exato. Porque se o centro de gravidade está errado, o avião será instável, difícil de controlar, perigoso. E depois de equilibrar, esvaziam a água, secam os tanques e enchem com combustível real. Para os testes finais, com todos os sistemas instalados, começa a fase de testes em terra. Ligam os motores, pela primeira vez, no avião completo. E o som é ensurdecedor, 4 motores, 240 mil libras de empuxo, sacudindo o hangar completo. Testam cada sistema, flaps, ailerons, spoilers, trem de pouso, freios, luzes, rádios, radar, tudo. E monitoram constantemente, buscando anomalias, vibrações estranhas, temperaturas anormais, qualquer coisa fora dos parâmetros. E quando tudo funciona perfeitamente, quando cada sistema passa cada teste, chega o momento da verdade. O primeiro voo. Mas antes do primeiro voo, uma última inspeção. Completa, exaustiva. Inspetores da FAA, Administração Federal de Aviação, revisam o avião, documento por documento, peça por peça, sistema por sistema. Verificam que cada parafuso esteja apertado, que cada cabo esteja conectado, que cada sistema funcione segundo especificações. E só quando a FAA dá a aprovação, só então, o avião pode voar. O primeiro voo é curto, 2 horas, com pilotos de teste, engenheiros a bordo e centenas de sensores registrando cada parâmetro. Testam manobrabilidade, resposta dos controles, desempenho dos motores, comportamento aerodinâmico. E se tudo corre bem, pousam. E analisam dados, milhares de dados, buscando qualquer desvio, qualquer problema. E se encontram algo, consertam. E voam de novo. E repetem, até que o avião seja perfeito. Depois de testes de voo bem-sucedidos, o avião retorna à fábrica. Para a fase final, interiores e pintura. Até agora o avião é puro metal. Sem assentos, sem painéis, sem decoração. E aqui é onde se transforma. Onde se converte no avião que você conhece. Primeiro, instalam isolamento. Camadas de material que bloqueiam ruído, que retêm calor, que tornam o voo confortável. Depois, painéis internos. Os tetos. As paredes. Os compartimentos de bagagem. E depois, assentos. Centenas de assentos. Cada um aparafusado ao chão. Cada um conectado a sistemas de entretenimento. A sistemas de oxigênio. E configuram o avião segundo o cliente. Companhia aérea de luxo quer assentos grandes, com muito espaço. Companhia aérea de baixo custo quer máxima densidade, máxima capacidade. Mesma estrutura, diferentes interiores, diferentes experiências. E, finalmente, pintura. O avião se translada a um hangar gigante, climatizado, sem poeira, sem umidade. E lixam. Limpam. Preparam a superfície. Depois, aplicam primer, camada base que protege o metal, que prepara para a pintura. E depois, cor. O esquema da companhia aérea, logos, detalhes. Robôs aplicam pintura base, uniformemente, perfeitamente. Mas os detalhes, os logos,
As linhas se fazem à mão, por artistas especializados, que pintaram centenas de aviões. E a pintura não é só estética, é proteção contra corrosão, contra raios UV, contra erosão. Uma camada de pintura padrão pesa 500 quilos e adiciona esse peso ao avião. Então, usam pinturas especiais, mais leves, mais duráveis. E quando a pintura está seca, quando tudo está perfeito, o avião está pronto. Então, depois de 11 meses, depois de 6 milhões de peças, depois de milhares de trabalhadores, depois de centenas de testes, o avião está completo e o entregam à companhia aérea em uma cerimônia, com pilotos da companhia aérea, com executivos, com imprensa. E esse avião, que começou como designs em computador, como seções separadas fabricadas ao redor do mundo, como milhares de peças desconectadas, agora é uma máquina voadora, capaz de transportar 300 pessoas, através de oceanos, através de continentes, seguro, confiável, perfeito. E voará durante 30 anos, 50 mil horas, 100 mil ciclos de pressurização, milhões de quilômetros. E trará milhões de pessoas para casa, seguras, porque cada parafuso foi apertado corretamente. Cada cabo foi conectado perfeitamente. Cada sistema foi testado exaustivamente. Nada foi deixado ao acaso. Nada foi improvisado. Tudo foi planejado, verificado, certificado. E esse é o verdadeiro milagre da aviação moderna. Não é só que os aviões voam, é que foram construídos para nunca falhar. Se este vídeo mudou como você vê os aviões, deixe um like, compartilhe com alguém que ame a aviação e me conte nos comentários qual parte do processo te surpreendeu mais. A fabricação das asas? Os 600 quilômetros de cabos? Os motores de 30 milhões de dólares? Isso é Aerocielo. E no próximo vídeo vamos explorar algo igualmente fascinante. O que acontece quando um avião chega ao fim de sua vida? Como se desmantela uma máquina de 300 toneladas? O que se recicla? O que se descarta? A resposta tem a ver com economia, engenharia e uma indústria oculta que move milhares de milhões. Até lá, continue olhando para cima.